Senhora Presidenta, senadora Regina Souza. A relatora principal, senadora Fátima Bezerra, eu passo a ler o relatório por ela feito e vou direto ao início do relatório e, consequentemente, a análise. Vem ao exame dessa comissão a sugestão número 10 de 2015 da Associação Nacional dos Petroleiros, a ANPP, com REPEF Nacional. A sugestão contém minuta de proposição legislativa que visa conceder anistia aos ex-empregados demitidos políticos com ou sem incentivo das empresas públicas e sociedade de economia mista sob o controle da União, dentro do entendimento que o respeito ao empregado público concursado foi atacado no seu ambiente de Estado. A minuta da proposição é composta por 8 artigos. Aqui vou destacando. O artigo 1º prevê anistia à reintegração do ex-empregado das empresas públicas e sociedade de economia mista que foram demitidos com ou sem incentivos, sem justa causa e sem acordo coletivo. Artigo 2 estabelece que a reintegração ocorrerá mediante a apresentação de requerimento fundamentado no prazo de 180 dias contado a partir da data da publicação da lei oriunda da proposição. Artigo 3º dispõe que os empregados reintegrados ocuparão os mesmos empregos por eles ocupados anteriormente ao emprego compatível. Artigo 4º estabelece uma ordem de prioridade de retorno ao trabalho de acordo com a situação dos empregados reintegrados. Artigo 5º prevê que o retorno ao serviço é condicionado à devolução do incentivo sem ser registrado na rescisão. É considerado a devolução do incentivo ser registrado na rescisão. Artigo 6º e 7º dispõe que a anistia só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno do empregado à atividade em que as despesas decorrentes da anistia correrão à conta das dotações orçamentárias de cada entidade. Artigo 8º estabelece o início da vigência da lei na data da sua publicação. Depois temos a análise. O ponto central da sugestão sob exame reside na questão da estabilidade dos empregados das empresas estatais, empresas públicas e sociedade de economia mista, cuja relação empregatícia é disciplinada pela nossa CLT. Segundo o documento da ANPP, esses empregados possuiriam uma estabilidade atípica decorrente das especificidades da sua relação com as empresas estatais. Com efeito do que prevê o artigo 7 da Constituição Federal de 88, que o regime jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista deve, no que toca a obrigações trabalhistas, ser o mesmo daquele das empresas privadas. Apesar dessa previsão constitucional, os empregados de empresas estatais se submetem a várias regras administrativas específicas. O relatório, senhora Presidenta, é longo, e ele fala, inclusive, de uma medida provisória, fala, mais recentemente, que em 2005 o deputado Inácio Arruda e Daniel Almeida apresentaram o projeto de lei número 6.528, voltado a disciplinar a reintegração dos funcionários da Caixa Econômica Federal, demitido no período de 95 a 93. No âmbito da referida proposição, então, o deputado Abraço Grassotin apresentou em 2006, parecer na Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público, na Câmara dos Deputados, posicionando de forma parcialmente favorável a anistia dos ex-empregados da Caixa Econômica Federal. Atualmente, o projeto encontra-se em análise na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara de Deputados, sob a relatoria de Luiz Fernando Faria. Nesse quadro, vê-se que a minuta da proposição trazida à sugestão formulada pela ANPP reforça uma saudável debate sobre posições injustiças ocorridas quando o desligamento do empregado da empresa estatal. Obviamente, há vários aspectos do tema, como as categorias de ex-empregados que fazem jus à reintegração e as regras sobre devolução de incentivos eventualmente recebidos na demissão, que merece uma discussão profunda. De toda forma, o Parlamento é o local adequado para que essa discussão se desenvolva de forma profícua e para que o exposto ao debate público, a proposta possa amadurecer e, eventualmente, se converter em parte do ordenamento jurídico nacional. Dessa maneira, diante da evidente relevância do tema e entendidos os requisitos formais de admissibilidade previstos no artigo 1º de 2006 dessa comissão, deve a sugestão ser aprovada com pequenas correções para aprimorar a redação de alguns dispositivos. Por fim, ressalto o caráter preliminar do exame realizado devendo a constitucionalidade, a juridicidade e o mérito da proposta a serem analisada nas comissões para as quais tramitar a proposição. Voto. Antes exposto, votamos pela aprovação da sugestão número 10 de 2015 para que passe a tramitar com o projeto dessa comissão nos termos da proposta aqui descrita. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, senador Paim. Relator ad hoc do projeto, sugestão número 10 de 2015. Em discussão a matéria.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado.